Olá, estamos no nosso 16º encontro, quarta semana do desafio Encontrar-se. Nas primeiras semanas, como você tem nos acompanhado, falamos sobre quem é você, sobre os seus hábitos, sobre os seus padrões emocionais, sobre emoções, enfim, em cada encontro, dando a você a oportunidade do autoconhecimento, dando a você a oportunidade de ter melhores convivência com aquelas pessoas que estão ao seu redor e também maior intimidade com você. Esse é um dos grandes desafios que nós estamos aqui no nosso desafio Encontrar-se. Nessa quarta semana, nós vamos aprofundar um pouco mais naquela primeira pergunta que nós começamos o desafio. Quem é você? Nessa quarta semana, toda semana será para que você conheça mais sobre a sua personalidade, a sua identidade, a sua essência. Você vai verificar que a sua personalidade diz muito, não só de quem é você, mas também da forma como você se comporta, da forma como você relaciona, da forma como você vê o mundo, vê as pessoas, enfim, a personalidade, ela diz muito sobre você. E nós vamos, no decorrer da semana, aprofundar sobre não só o conceito, mas sobre a sua personalidade, que essa é a intenção aqui do desafio. No nosso desafio, encontrar-se, não é aula, não é um curso, é experiência, é vivência, é reflexão. Claro, se nós vamos falar de experiência, talvez a gente precise um pouco da teoria enquanto uma sustentação. Eu tenho dito isso no decorrer aí do nosso desafio. Então, o desafio Encontrar-se não é um curso, não são aulas, são encontros. E cada encontro com experiência, cada encontro com reflexão, que ajuda você a se conhecer e a se transformar. Então, nós vamos falar de personalidade. Mas como habitual, começa o nosso encontro falando de uma frase. E a frase de hoje é: torna-te aquilo que és. Veja, vou repetir. Torna-te aquilo que és. Friedrich Nietzsche. Você já deve ter ouvido ou falado muito essa expressão, personalidade. Ela faz parte do vocabulário corriqueiro, mas nem sempre as pessoas têm um conhecimento claro, exato, do que seja a personalidade. Então, nós vamos tentar falar de personalidade aqui de um jeito simples, de um jeito claro. Mas não quer dizer que seja simplório e raso. Pelo contrário, vai ajudar você a ter reflexões profundas. Então, se o nosso desafio Encontrar-se não são aulas, mas traz essa reflexão. Você já deve ter falado, por exemplo, olha, João é uma pessoa de personalidade forte. Olha, usamos a palavra personalidade. Você também já deve ter dito ou ouvido alguém falar, nossa, mas o Antônio, hein? É uma pessoa sem personalidade. Falou isso, isso e isso, fez aquilo, aquilo. Veja, novamente falamos a palavra personalidade. Mas, nesse exemplo, já deixo claro que não existe pessoas sem personalidade. Todos têm uma personalidade. Mas, às vezes, no linguajar, as pessoas dizem que fulano não tem personalidade. Também você já deve ter ouvido falar que, olha, Maria, nossa, ela tem uma personalidade, uma identidade marcante, hein? Ela falou que ia estudar, foi lá, estudou. Olha, mais uma vez, a expressão personalidade. Então,
Você, no decorrer da vida, já usou ou já ouviu muito essa expressão. Vamos aprofundar um pouco com esse conceito. Então, a personalidade, ela traz a essência, ela traz quem é você, ela traz a sua identidade. Vamos aprofundar a cada encontro que você vai entendendo do que nós estamos nos referindo quando falamos de personalidade. Então, ela é a sua essência, ela é a sua identidade, ela é aquilo que você se identifica ou que alguém identifica. Personalidade é isso. A gente identifica, a gente traz algo que nos caracteriza, algo que diz, essa sou eu. Por isso começamos com quem é você. E nós vamos a cada momento respondendo, essa sou eu, essa sou eu, essa é você, este é o meu filho. Então a personalidade é o que dá essa característica única, singular. Então, por isso, muitas vezes, nós nos perguntamos, por que as pessoas são assim? Por que, olha, eu tenho um filho, ele age de um jeito, ele tem uma característica, mas eu eduquei da mesma forma que o outro filho. Por que ele é diferente? E às vezes, até em gêmeos, nós vamos encontrar essas diferenças. Então, por isso, as pessoas têm essa curiosidade. Normalmente, chegam até mim, por ser psicóloga, perguntando muito isso. Por que fulano é diferente de fulano? Eu tratei, eu cuidei, eu eduquei os meus filhos da mesma maneira, mas eles são com características muito diferentes. É isso. A personalidade, a identidade nos identifica. E claro, quando nós estamos falando dessa singularidade, dessa diferença, se eu não tenho esse conhecimento da diferença, da importância da diferença, se eu não tenho conhecimento daquilo que identifica cada pessoa, eu posso ter algumas características ou algumas expressões, alguns modos de agir que irão impactar na convivência. Nos nossos últimos encontros, nós estávamos falando sobre a importância da convivência. E se eu não tenho claro a importância da particularidade, da singularidade, eu posso desenvolver alguns fatores, alguns modos de reagir que irão impactar na convivência. Por exemplo, a raiz do julgamento, do preconceito. No decorrer dessa semana, nós vamos conversar sobre o preconceito e o quanto o preconceito, os estereótipos, as discriminações ou são modos de não reconhecimento dessa particularidade, desse algo que nos torna únicos, que nos torna singulares. Veja a importância de saber sobre personalidade, porque isso nos dá a condição de relacionarmos de forma mais clara, transparente e leve. Essa é a intenção nossa aqui. Também vamos vendo que a personalidade, além de me identificar, ela traz algumas características. Quando você fala de fulano, Maria é assim, Antônio é desse modo. Então nós vamos ver que existem muitos padrões, muitos traços de personalidade. São traços de personalidade. Existe uma ciência, a ciência da personalidade. No nosso desafio, não iremos trabalhar a fundo a ciência da personalidade. Mas deixo claro de antemão que são também
muitos modos de definir, muitos modos de trazer como se forma a personalidade de cada pessoa. Existem muitos pontos de vistas. A ciência da personalidade, ou quando se estuda a personalidade, nós vamos ter muitos pontos de vista. Alguns autores, alguns pesquisadores enfatizam determinado ponto da personalidade. Outras teorias, outros autores, outros pesquisadores acentuam determinados outros pontos da personalidade. Vejam que são pontos de vista. Todos dizem respeito a quem somos, como são formados, como nós somos constituídos, o que me caracteriza, mas são pontos de vista diferentes. E aqui, no nosso desafio, não é a nossa intenção trazer cada ponto de vista, mas que você tenha claro que, do mesmo modo que você tem o seu ponto de vista, também dentro da teoria, nós vamos ter diversos pontos de vista a respeito de definição de que é personalidade, como essa personalidade se forma e características de cada personalidade. Cada um considerando alguns pontos de vista. Então, também no decorrer da semana, vou trazer alguns pontos de vista referentes a traços de personalidade. Por que eu escolhi falar desse ponto de vista? Porque ele é mais corriqueiro, ele é mais conhecido popularmente. E a minha intenção é essa, que seja claro para você, que faça sentido para você. Então, vou estar trazendo aqui alguns traços de personalidade. Nós vamos ver que a personalidade, se é algo que te identifica, se é algo que te caracteriza, essa é uma definição ainda limitada, uma definição ainda pequena, nós vamos ampliando. É importante a gente pensar que quando e como a sua personalidade impacta no seu modo de ver o mundo. E o seu modo de ver o mundo também impacta na sua personalidade. A sua personalidade impacta nas suas relações, impacta no modo como você educou ou educa seus filhos. A sua personalidade, ela vai ter repercussões aí em várias situações. A sua personalidade vai fazer com que você deixe de fazer ou faça alguma coisa. Por exemplo, olha, Maria é uma pessoa que vive procrastinando. Isso é. Essa procrastinação é efeito de uma personalidade. Então, existem alguns traços de personalidade que vão trazer mais condições para que a pessoa seja quem ela é. Sabendo disso, a gente tem melhor condições de relacionar. Os traços de personalidade faz com que a pessoa seja quem ela é. E isso ajuda muito. Então, algumas pessoas vão ser mais perfeccionistas, enquanto um traço de personalidade. Algumas pessoas vão ser mais rancorosas, enquanto um traço de personalidade. Isso está ali, caracterizando quem essa pessoa é. Agora, se nós sabemos que a personalidade é algo que me identifica, ela tem algo que é mais consistente. Por isso é de identificação, por isso é de característica. Há algo consistente. Eu gosto da palavra consistente porque ela está dizendo que é algo que repete, ela fica ali repetindo. Porque algumas pessoas acreditam, e eu acho que é importante deixar isso claro,
que a personalidade, ela é imutável. O que é isso? A pessoa nunca vai mudar. Então, a personalidade, ela traz características consistentes. Há um componente da personalidade. Nos nossos próximos encontros, vou deixar claro, vou ampliar esse conceito de personalidade. Mas existem componentes da personalidade que são mais estáveis, que tem a ver com a parte mais fisiológica, biológica da personalidade. Por isso, o bacana é saber que há componentes que podem ser transformados. Então, se a personalidade é o que me caracteriza, que eu tenho uma consistência, mas isso não quer dizer que a gente não muda. Nós podemos mudar. Ao reconhecer que algo não me faz bem ou não faz bem nos meus relacionamentos, há um componente da minha personalidade que esteja me atrapalhando a ter sucesso, ter alegria, ter felicidade, ter saúde. Eu preciso mudar, eu preciso transformar. Lá na semana, quando a gente estiver falando de saúde, nós vamos voltar a esse conceito aqui de personalidade. A personalidade, há um componente da personalidade que, se a gente não cuidar, não trabalhar, vai impactar em adoecimentos, vai impactar em não mudanças de hábitos. Percebe que o nosso encontro ele vai evoluindo e você vai ganhando conhecimento, experiência e vai fazendo reflexões para encontrar-se, para que você tenha uma saúde plena, para que você tenha bem-estar. Então, esse conceito de personalidade, é importante a gente ter claro que existem componentes e que mudam. Não é imutável, não é para sempre. Então, a gente vai descobrindo a cada semana o que é personalidade. Quem é você? O que faz você ser você? Por que você é do jeito que você é? Existem algumas coisas que vão fazendo com que você seja quem você é. Então, quero te contar um pouco, uma história para a gente ir avançando, já trazendo um pouquinho dessa noção de traço, e nós vamos ampliando traços de personalidade. Quero trazer um exemplo. Antônio e Carlos são amigos e foram a uma festa. Observe as características de cada um. Antônio e Carlos foram a uma festa. Antônio chegou na festa, já chegou chegando. Já chegou fazendo a maior festa, conversando com todo mundo, todo esparafatoso, extrovertido, rindo, divertindo, sendo engraçado, dançando. Antônio ficou até o final da festa e saiu ainda mais energizado da festa. Já Carlos também foi à mesma festa. Carlos chegou do seu jeito, discreto, cumprimentou todos, como o Antônio, conversou com algumas pessoas que estavam mais próximas, mais reservado. Carlos esteve na festa, divertiu, assim como o Antônio. Mas o barulho da música estava muito alto e Carlos foi embora mais cedo, cansado. Veja as características, veja traços de personalidade. Nós falamos que há características pessoais. Então, dentro de um traço de personalidade, diríamos que Antônio ele tem um traço de extroversão. Quando a pessoa tem esse traço de extroversão, ela tende a gostar de relacionamento, a estar com as pessoas, a ser espontâneo, a ser chegando. E os encontros, os relacionamentos, dão muita energia para ela. Ela sente muito bem
convivendo com muita gente em ambientes de muitas pessoas. Já um traço de introversão, no nosso exemplo aqui, o Carlos, ele é introvertido. E veja, o Carlos gosta de estar com as pessoas, ele foi à festa, ele também divertiu, do seu modo. A tendência nesse traço de personalidade, a depender da graduação, então, porque não existe um extremo, a depender da graduação, pode sentir-se cansado em relacionamentos com muita gente. Então, há uma diferença aí. Há um traço de personalidade em cada um, no Antônio e no Carlos. Você já parou para pensar sobre esse traço de personalidade? Você se identifica mais como alguém extrovertido ou como alguém introvertido? Os relacionamentos te dão mais energia, muita gente, ou te deixa mais cansado? Você é mais espontâneo, fala mais, né? Ou você é mais reservado? Veja que nós estamos, sim, falando de personalidade. Quando eu falei de a depender da graduação, quero deixar claro aqui, não existe exatamente alguém tão puro, tão nos extremos, né? Tão extremos. Normalmente são graduações. E eu uso aqui a expressão graduação ou espectro, né? Para que você entenda. Imagine como se fosse uma fita e ela fosse verde. Verde clarinho, verde mais escuro, verde, tá vendo? Então, há algumas pessoas que o grau de introversão está mais leve e algumas pessoas o grau de introversão está muito acentuado. Isso é a característica de cada pessoa. E cada característica vai trazer impacto, como eu disse, no meu modo de relacionar consigo próprio e também no modo de relacionar com o outro. Então, esse espectro, esse gradiente, né, a gente pode sim ter transformações. Eu era mais tímido, mais introvertido, e eu descobri que isso estava me atrapalhando nas minhas relações, no trabalho, e eu precisei desenvolver, me tornar mais extrovertido. Veja, então é possível fazer transformação. Normalmente, pessoas que estão nos extremos, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque às vezes a introversão é tão grande que a pessoa, por um traço de personalidade introvertida e não cuidar disso, ela pode se isolar. Ela pode ser vista como alguém bicho do mato. Você já viu essa expressão? Chama, não vai, né? E aí a pessoa vai sendo isolada também. Ou, se alguém está num extremo muito grande de extroversão, às vezes pode ser indelicado, invasivo, fala demais, tagarela. Então, nós estamos aqui buscando um equilíbrio, primeiro o autoconhecimento, e para que a gente tenha equilíbrio nesses traços de personalidade. Falaremos um pouco mais no decorrer da semana sobre esses traços. Trouxe aqui esse exemplo, essa história, para que você se indague sobre alguns traços de personalidade que você tem. Que você passe a se observar mais. São vários traços, tá? Nós vamos falar deles no decorrer da semana. Mas que você passe a te observar. O que caracteriza você? O que faz com que você seja você mesma? O que faz? Sabe aquela história que alguém fala assim, nossa, eu fui na loja, vi uma vitrine, falei, nossa, essa roupa parece com fulano. É assim, não só na roupa. Mas a pessoa dizer assim, isso é da fulano, isso é do fulano, eu não esperava ele ser diferente. As pessoas, claro, pode ser que algum dia o Antônio esteja cansado
chateado, no nosso exemplo, e ele não esteja tão extrovertido. Mas o que caracteriza o Antônio, no nosso exemplo, é alguém extrovertido. É o que caracteriza. Então, é o Antônio sendo Antônio. As pessoas não esperavam coisa diferente do Antônio. É o Antônio sendo o Antônio, no nosso exemplo. Então, o que caracteriza você? Que alguém fala assim, eu não esperava algo diferente de você. Então, nós estamos falando na via de você mesma e na via do outro. Então, quando nós entendemos que personalidade é que cada um tem um jeito próprio, cada um tem uma característica, e saber disso é importante. Se a gente não dá valor à importância, à particularidade, nós podemos correr alguns riscos. Por exemplo, já disse, nós vamos falar sobre preconceitos. A gente tende a acreditar que todos deveriam ser iguais. E nós sabemos que há flutuações, há diferença. Saber sobre personalidade me ajuda a entender o meu jeito e ajuda a entender que o jeito do outro é o jeito do outro. Isso evita preconceitos. Isso evita a gente a querer colocar todos no mesmo quadradinho daquilo que a gente acha como certo, daquilo que a gente acha como gostoso. Personalidade passa por algumas questões como gosto, preferências. Veja, alguém gosta de suco de laranja, outro já não gosta. Preferência. Então, nós vamos conhecendo, é isso que vai moldando a gente, isso que vai tornando a gente ser quem nós somos. Então, falar de personalidade e conhecer quem nós somos, essas características, e a gente precisa trazer que há algo que eu vejo em mim e falo assim, eu me identifico, identidade. Ó, nós vamos falar da essência da personalidade, que é a identidade. Eu me identifico. Sabe quando você veste uma roupa e ela cai certinho em você? Eu me identifico com isso. Há algumas características que nós temos e que talvez você não gostaria de ter. Você não quer ter essas características, mas elas são suas. Há algo que identifica. Podem ser trabalhadas? Sim, podem ser trabalhadas. Então, esses padrões que a gente chama, essas características que te identificam, que consistem, que persistem, fazem parte de quem é você, de quem é o outro. Esses padrões de convivência também vão interferir em cada um, esses padrões de personalidade. Então, por isso, o Antônio era Antônio, nosso exemplo. Carlos é o Carlos. Você é você, seu marido é diferente, sua irmã é diferente. As pessoas são diferentes. E, sabendo disso, nos auxilia muito, muito. Então, o que identifica quem somos é percebido pelo outro. Nós somos quem somos e nós comunicamos isso. Nós já falamos nos nossos encontros anteriores do comportamento, das atitudes, do jeito de ser. Então, a minha personalidade tem a ver com o meu comportamento, com meus pensamentos, com aquilo que eu sou, com as minhas atitudes. Então, é a ver com tudo, os meus sentimentos, com as minhas emoções. Por isso, nós vimos antes emoções, para que você agora olhe para você, olhe como se fosse um retrato para você e falasse, eu tenho essa emoção, quero ou não quero ter, eu tenho essa emoção, eu tenho esse padrão emocional. Então, nossa personalidade é formada por esses componentes. São vários os componentes.
E é isso que nos diferencia. É isso que alguém vai dizer, nossa, fulano é tão amoroso, e você identifica com isso. Nossa, fulano é tão raivoso, né? Raivosa, rancorosa. E você diz, eu sou, mas eu não quero ser. Então, essas características, esses comportamentos que nós temos, são percebidos pelo outro, não só por nós. E tem coisas que nós ainda não percebemos, tem coisas que o outro percebe e a gente não percebe. Você já reparou sobre isso? Que alguém fala alguma coisa de você e diz assim, nossa, eu não me sinto assim. E pode ser uma característica considerada positiva ou negativa por você. A pessoa pode dizer, nossa, você é guerreira. E você diz, não, eu ainda falta muito. Né? Então, as suas características, elas são percebidas por você e tem coisas que você não percebe. Elas podem ser percebidas pelo outro e você não percebe. Tem coisas em você que você ainda não descobriu. Há algumas características que talvez no decorrer da vida você ainda não tenha percebido. E são as circunstâncias que vão fazer com que apareça. Algumas características que estão aí adormecidas, que estão desconhecidas de você e também da outra pessoa. Mas o importante é que você, nesse nosso encontro de hoje, saiba que a personalidade impacta as suas decisões, impacta com quem você relaciona, impacta a sua visão de mundo. A sua identidade faz com que você seja único, particular. E veja, cada um tem um jeito, cada um tem um modo. Existe uma música que eu gosto, do Gonzaguinha, que ele diz assim, é tão bonito quando você sente que você é tanta gente onde quer que você vá. Algumas pessoas têm uma característica de achar-se menos. Característica. Veja, isso tem a ver com a sua personalidade. Vamos conhecer um pouco para isso ser transformado. Cada um é um. Não existe aquele que é melhor. Quando eu estou falando de cada um é um, é importante a gente ter claro isso. Não existe aquele é melhor, aquele é pior. Existem coisas que nós queremos mudar e queremos transformar. Por isso queremos conhecer. Então, a nossa percepção, a nossa autopercepção e a percepção do outro sobre nós é importante ser avaliada. Não tome como uma verdade absoluta. Quando nós falamos de personalidade, nós não estamos falando como uma verdade fechada e que nunca vai mudar. Então, não tome como uma verdade absoluta. Ao conhecer e ao reconhecer que podemos transformar, podemos transformar. Então, a autopercepção do outro, como nós falamos nos encontros anteriores, a convivência é como um espelho. A autopercepção do outro nos ajuda a ver coisas que talvez esteja desconhecido por nós. Entenda como uma oportunidade de transformação. Como em todos os encontros, eu trago um desafio para que você amplie o seu conhecimento. Nesse encontro de hoje, eu quero explicar um desafio. Aparentemente, você pode achar complicado, difícil de fazer, mas tenha certeza que caso você tenha coragem de fazer, tempo para fazer, será muito proveitoso e você verá o quanto esse instrumento, enquanto essa ferramenta pode te auxiliar no autoconhecimento e no conhecimento do outro. Então eu vou explicar esse desafio. Se para você é novo esse conceito, essa ferramenta, sugiro que você acompanhe a minha explicação
Se precisar, retorne, reveja a explicação, entenda, para depois você explicar para o outro, para depois você executar o desafio. Então, seguindo na nossa explicação do desafio. Esse desafio, ele existe, ele é aplicado em empresas, em relacionamentos. O objetivo dele chama janela de Johari. Se você tem conhecimento, você já deve ter visto, você já deve ter aplicado isso na sua empresa, alguém aplicou, ou talvez para você é novo. Não tem problema. Vou explicar aqui com detalhes essa ferramenta. O objetivo dela foi construída para trazer autoconhecimento, para auxiliar nos relacionamentos interpessoais. A janela de Johari é uma ferramenta que a gente vai trazer aqui alguns conceitos. Veja, existe um eu que eu conheço e todos conhecem. Existe uma parte de mim que eu conheço e todos conhecem. Dentro dessa ferramenta, nós vamos dividir como se fosse um quadrante. A gente faz uma cruz, sabe? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Então, como se fosse uma cruz, tá? Pega uma folha, divide como se fosse uma cruz. Você vai ter 4 quadrados. Então, isso que eu estou chamando de quadrante. Então, você pega uma folha, divide em 4, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Em cada quadrante, nós vamos pôr uma característica sua. Então, primeiro quadrante, nós chamamos de o eu aberto. O que é isso? É um eu público. Eu conheço, o outro me conhece. São algumas características que eu sei que eu tenho, o outro sabe que eu tenho. Então, isso é público. Pense em uma característica, por exemplo. Alguém já disse para você, olha, você é muito amorosa. E você disse, eu me reconheço como alguém amorosa. Ah, então está dentro desse quadrante. E veja, cada vez que nós temos mais características aqui nesse quadrante, quer dizer que nós somos uma pessoa aberta, comunicativa. Isso é importante. Bom, vamos para o quadrante 2. No quadrante 2, nós vamos chamar de eu cego. O que é isso? São informações que o outro tem de mim, ou características que o outro vê em mim, e que eu não vejo. Eu cego. Eu não vejo. Eu não reconheço. Pode ser que eu não reconheça, eu não me permita reconhecer, por alguma característica já também conhecida, que é, olha, eu acho que eu não mereço, eu não posso ter essa característica, agradável ou desagradável, tá? Porque às vezes alguém vai dizer, você é guerreira, você fala, eu não me reconheço. Ou alguém diz, você é rancorosa, e você diz, eu não me reconheço. Então, nesse eu cego, é alguma característica que você tem e que o outro vê e que você não vê, que você não reconhece. É importante a gente parar e sempre fazer uma autoanálise, sempre fazer uma introspecção. Esses feedbacks, né, que o outro está dando, eu posso mesmo ter essa característica? Por que será que eu não estou reconhecendo? Porque acho que não mereço, ou porque ela não vem de acordo com aquilo que eu gostaria de ser, mas eu sou assim, o outro está vendo. É sempre importante a gente parar e perguntar sobre essas características e não, de imediato, já colocar para fora. Então, nós estamos em autoconhecimento. Quadrante 1, o eu aberto. Quadrante 2, o eu cego. Quadrante 3, na janela de Johari, nós vamos ter o eu oculto. O que é isso? É algo que eu sei que eu tenho,
ou que eu vivi, ou que eu me caracterizo, mas por algum motivo eu não comunico ao outro. O outro não sabe que eu tenho essa característica. É um segredo, é algo que eu tenho vergonha, é algo que já passou e eu não consigo contar e falar para o outro. Eu não expresso isso. Isso fica lá no meu íntimo. Esse é o eu secreto, é o eu oculto, é aquilo que só eu sei e eu não conto para ninguém. Por exemplo, olha, quando eu casei grávida, mas eu não conto isso para ninguém, eu tenho vergonha, por exemplo. Ah, quando jovem, lá no meu primeiro namorado, eu traí meu primeiro namorado e eu tenho vergonha de contar. Então, por algum motivo, a gente fica com o eu secreto. Porque relaciona com outra pessoa ou porque a gente tem dificuldades em falar desse assunto. Se nós estamos aqui em autoconhecimento, é importante que a gente identifique coisas que ficam lá no nosso secreto. E às vezes eles ficam tão secretos que retorna de diferentes modos. Em algum momento isso aparece. E às vezes a gente fica guardando alguns segredos, que isso faz mal. Olha, eu uma vez ouvindo de uma pessoa, né, que guardou durante algum tempo que a filha era adotiva. E sem ver, a tia contou para a filha. Isso trouxe algumas dificuldades que depois puderam ser resolvidas. Mas alguma dificuldade, porque gera a noção de confiar ou não confiar. Outro ponto importante: se a gente confia ou não confia, tem a ver com essas características que nós falamos da confiança. Quarto quadrante. Nesse quarto quadrante, ele é o meu eu desconhecido. Ah, Joana, mas se é desconhecido, então eu não sei. Nem eu, nem o outro conhece. Sim, normalmente esse quadrante ele fica vazio. Mas é o quê? Ele é a representação de algo que pode surgir ou que você descobre que você pode surgir coisas que você não sabia que você tinha e que o outro também não sabia. Então, às vezes ele fica mesmo em branco. É o eu desconhecido, que ninguém sabe. Existem coisas que talvez estivessem no quadrante 1 ou 2 ou 3 que pode ter vindo, que estava desconhecido e depois passou a ser como um segredo ou passou a ser conhecido. No caso, falei dessa pessoa, da filha ser adotiva. Era desconhecido. Olha, a pessoa não sabia que ela era capaz de trair. Por exemplo, a pessoa disse: olha, eu fiquei muito desconcertada. Eu falei mal, eu falei algo da Maria, que é minha grande amiga. Eu traí a confiança da Maria. Eu achei que eu nunca seria capaz disso. Algo desconhecido de você. Então, tem coisas que você achava que não seria capaz de fazer. Em algumas circunstâncias, por algum motivo, isso aparece. O mais importante de tudo isso não é a autorrecriminação, não é que o outro te recrimine, é que você consiga buscar conhecimento, ampliar conhecimento. Então, pode ser que esse quadrante esteja vazio, mas a vida, ela nos surpreende e a gente pode sim trazer e conhecer muitas coisas que nós não sabíamos. Outro exemplo, em características que talvez você, não falei só do negativo, mas também na característica considerada positiva. Olha, eu não sabia que eu era tão capaz, que eu era tão forte, tão poderosa, que eu tinha tanta coragem, que eu tinha tanta resiliência. Diante daquela dificuldade, eu me mantive firme. E as pessoas também não sabiam, duvidavam que eu daria conta daquela situação. O eu desconhecido, em alguma situação, fez você conhecer uma parte de você mesmo. Então,
essa ferramenta, ela é muito útil. E o nosso desafio, como eu disse a você, se você sentiu a explicação complicada, retorne, assista de novo, entenda o que tem em cada um dos quadrantes e, entendido, vamos para o nosso desafio. Meu desafio aqui é não só autoconhecimento, mas também que o outro conheça você. O nosso desafio é que você aplique a ferramenta Janela de Johari junto com alguém muito íntimo, junto com alguém próximo a você. Por que íntimo? Para que gere mais intimidade você com você mesmo, e para que gere intimidade também mais nesse relacionamento. Então, que você aplique a ferramenta junto com alguém íntimo, para não gerar confiança, para não gerar desconfiança, para não gerar medo. Aplique com alguém. Então, entendido os quadrantes, agora eu gostaria que você listasse em uma folha as suas características, aquilo que você acha que identifica você. Sou bondosa, sou rancorosa, sou guerreira, sou... O que identifica? Adjetivos mesmo. Ah, sou forte. Ah, eu gosto disso, isso, essa sou eu. Identifica. Põe lá tudo que você acha que identifica você. Convide alguém que seja íntimo com você. Explique sobre os quadrantes para essa pessoa. Explique o objetivo do desafio e peça a essa pessoa que escreva sobre você também o que ela vê de características em você. Todas as características que ela acha, positiva, negativa, que ela ache em você. Escreva. Pode, não precisa fazer tudo de uma vez. Olha, eu quero te convidar a participar do desafio junto comigo. Explica os quadrantes, pede para a pessoa escrever características de você. Tá, amanhã a gente faz o restante. E que também a pessoa escreva sobre ela as características que ela tem sobre ela mesma. Então, 2 folhas para cada, com todas as características. Agora, nós vamos conversar sobre as características. Nós vamos categorizar essas características. Então, nós temos os quadrantes. E pode ser que você esteja fazendo, como eu disse, com o seu marido. E ele diz: você é uma pessoa forte. E você diz: eu pus aqui, eu também me acho uma pessoa forte. Logo, está no primeiro quadrante, que é o quê? O eu aberto. Então, vão vendo todas as características que você reconhece e ele reconhece em você. Elas vão para esse primeiro quadrante, o eu aberto. Pode ser que o seu marido tenha dito assim: olha, você fica emburrada. E você diz: não, reconheça, para. Ele está falando isso. Não quer dizer que você tenha que ser. Você pode conversar, talvez seja pontual, é um ponto de vista dele. Então, esse emburrada vai para o quadrante o eu cego. Quer dizer, o outro reconhece e eu não reconheço. Pegue todas as características e coloque nesse eu cego. Seguimos. Ainda tem característica? Tem, olha, tem um ponto aqui que eu me identifico e que ele não sabe, ele não colocou, mas eu reconheço em mim. Eu sinto que eu tenho essa característica. Então, se eu tenho essa característica, ela faz parte e ele não sabe, vai para esse eu oculto, esse quadrante que nós chamamos do eu secreto, do eu oculto. E é uma excelente oportunidade para se conversar. Olha, em determinado momento eu pensei isso e isso sobre você e nunca falei isso com você. Olha que oportunidade de conhecimento.
Claro, exige maturidade. E é isso que nós estamos buscando aqui, nos relacionamentos. Exige intimidade nos relacionamentos. Então, é uma oportunidade de se falar, de conhecer. E pode ser que vocês, passando todas as características, descubram que não tem nenhuma característica no eu desconhecido, no quarto quadrante. É natural que isso aconteça. Parece complicado, como eu já disse. Parece cansativo, parece difícil. Mas eu te desafio, é desafio. Eu te desafio a fazer. Faça. Se você não tem coragem, faça então só com você, a princípio. Depois você faz com alguém. Então, se você está fazendo com outro, agora é hora de inverter. Pega as características dele, coloca o dela e coloca. Olhe, observem, conversem sobre. Tenho certeza que isso vai ser transformador na relação de vocês. Vai ser transformador na relação de você com você mesmo. Como disse, é um desafio. O desafio de hoje é esse. É que você fale, que vocês façam, que você faça, mesmo que sozinha, essa ferramenta. Use essa ferramenta. Se você acha que ainda não está pronta, espere. No decorrer da semana, vai preparando, vai ouvindo, vai se conhecendo mais para você, até no final da nossa semana, você fazer esse desafio. Então, o desafio de hoje é esse, que você aplique a janela de Johari enquanto uma ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento e também de relacionamento com você e com alguém íntimo. Encerro o nosso encontro de hoje dizendo: tenha coragem, faça o desafio. E também com a frase do dia: torna-te quem és. Torna-te quem és. Espero você no nosso próximo encontro para falarmos ainda sobre personalidade e de quem é ou quem é você.